o passivo? Então, senhores deputados, não tenho a menor dúvida, o caminho é fazer os recursos vir para o ente criador. Agora, o ente criador vai ser sócio da sociedade de propósito específico e vai dizer quanto dinheiro ele vai botar lá, junto com o sócio privado. E aí fazer um cronograma de investimento e modernização no posto. Então, senhor presidente, não tenho dúvida, presidente, que esse é o voto 2. Com a palavra o deputado Gelson Merizio. Senhor presidente, muito mais do que uma discussão nesse plenário de oposição e de governo, há de fato uma discussão profunda do processo legal que deve ser levado em conta. Eu prestei muita atenção, com sinceridade, nas argumentações do deputado Marcos Vieira, e apenas um ponto para mim ficou sem resposta. Toda construção feita ela é pertinente. No entanto, quando a União passa por concessão para o Estado, ele estabelece regras claras do que deve ser feito pelo concessionário com os recursos advindos da concessão que ora está sendo outorgada. E nestas cláusulas consta expressamente que os lucros obtidos com o resultado da operação portuária deverão ser reinvestidos na infraestrutura do porto. Portanto, quando você retira para aplicação em uma outra área, me parece claro que se corre um risco de estar descumprindo uma cláusula da concessão. E aí, de um risco, inclusive, da validade e da manutenção da concessão, que seria extremamente perigoso para o Estado colocá-la em risco. Agora, o deputado Marcos Vieira estudou com profundidade o tema. Se esta dúvida não existir, é um processo. Se esta dúvida existir, sinceramente, os 100 milhões lá na conta do Estado vão ser recurso público aplicados. Eu não me parece correto que se corra um risco de uma concessão que é fundamental para a infraestrutura logística do Estado, em função do recurso que vai ser aplicado também dentro do processo público. Essa é a dúvida. Se o deputado Marcos Vieira puder explicar e convencer, eu mudo de ideia. Se permanecer com a dúvida com relação ao descumprimento de cláusula da concessão, eu vou votar pela aprovação do destaque. Senhor presidente. Deputado Marcos Vieira, Sua Excelência foi consultado, uma palavra. Senhor presidente, senhor presidente, eu quero aqui, de forma muito respeitosa, eu quero explicar didaticamente para o deputado Merizio. Lá está hoje, administrando um porto, uma autarquia, que é pública. Poderia estar administrando o porto uma empresa privada. Quando o governo federal, por intermédio da ANTAC, diz que, olha, governo do Estado, você que hoje é o concessionário desse porto, tem que mudar o modelo de administração desse porto, está dizendo o seguinte: terminou a concessão do Estado para o Estado de Santa Catarina na forma de administração autárquica. É isso aí. E a ANTAC está dizendo, governo de Santa Catarina, terminando a concessão de forma autárquica, você tem que criar uma sociedade de propósito específico de direito privado. Então, é o governo federal que está dizendo: a administração do Porto de São Francisco tem que deixar de ser uma administração pública para ser uma administração privada. Ora, tanto o público quanto o privado, que tem se encerrado o seu período de administração dessa concessão, o dinheiro que lá está é seu. Imagina se a autopista Latina terminar o período de concessão de administração da BR-101 e lá tiver no caixa 10 milhões de reais, ele vai deixar para o próximo concessionário ou vai levar embora? Vai levar com ele. É o que o governo do Estado está fazendo. Diz o governo do Estado assim: o governo federal me deu a concessão. Esta concessão eu estou fazendo via uma unidade descentralizada, que em razão da prestação do serviço colocou 100 milhões de reais em caixa. E o governo federal diz assim: olha, governo, encerrou, queria a SPE, esse dinheiro tem que voltar para o criador. Com a palavra o deputado Milton Obos. Para encaminhar o voto, senhor presidente, por entender que o governo está correto, por ser um governo correto,
que assumiu todo o plano de investimento do futuro Porto de São Francisco. Nós recomendamos o voto 2, voto não à emenda. Encerrado. Vossa Excelência já falou 3 vezes, me perdoa, mas... Falei no outro destaque, senhor Lemão. Esse é outro. O senhor vai fazer encaminhamento de voto individual? Porque senão eu ouço o líder da bancada. Só uma questão, só um encaminhamento. Na verdade, essa discussão que se trava aqui é uma discussão inócua entre o deputado Marcos Vieira e o deputado Meirelles. Por que é discussão inócua? O que vai acontecer na prática? Vai ser aprovado, o dinheiro ir para o caixa, e o governo, agora daqui uns 10 dias, vai gastar o dinheiro. E aí, no ano que vem, vai ter um debate. Deveria ou não deveria? Se dissesse que não poderia gastar, o governo futuro vai ter que devolver o dinheiro. Então, essa discussão é uma discussão jurídica de alta importância, mas que não vai, no ponto de vista prático, é o seguinte: o atual governador, que vai sair no início do ano que vem, vai colocar o dinheiro no caixa agora em dezembro, vai utilizar para pagar o 13º e o dinheiro... Para encaminhamento, deputado Mauro de Nadal. Encaminhamento de voto, senhor presidente. Bancada do PMDB, vota 2. Encerrado o encaminhamento, vamos abrir o painel para conferir os votos. 13 votos sim, 21 não. Está rejeitado o requerimento. Vou prorrogar a sessão por mais 1 hora. Senhor presidente, manifestação de voto. Eu não... Vossa Excelência... Mas quero manifestar, senhor presidente, não posso? Não, posso manifestar, já foi feito. Mas quero manifestar, por favor. Posso fazer? Com a palavra, pode. Meu voto é pela aprovação da emenda do deputado Kennedy. Feito o registro, está prorrogada a sessão por mais 1 hora, e assim que votarmos o primeiro turno, vamos encerrar para votar em segundo turno imediatamente. Em votação agora, o projeto de lei PLC 0013.1/2017, que dispõe sobre a extinção da administração do Porto de São Francisco do Sul, estabelece outras providências. Já foi debatido para encaminhamento do projeto original, ou com as alterações que já foram realizadas. Bancada do PSD recomenda o voto 1, sim. PSD, sim. Deputado Mauro de Nadal e depois o deputado José Milton Schaeffer. Bancada do PMDB, recomendação, voto 1. Voto 1. Deputado José Milton Schaeffer. Presidente, tendo em vista que esse projeto é muito importante, vai fazer com que o Porto de São Francisco permaneça sendo administrado pelos catarinenses. Por isso, a bancada do PP, do PSB e do PR encaminha voto 1. Senhor presidente. Feito encaminhamento, deputado Dirceu Dresch ou Dóia. Deputado Dirceu Dresch para encaminhamento. Senhor presidente, nós não concordamos com o processo de privatização, desmonte do Estado brasileiro que está em curso, por isso que nós votamos não. Voto não, deputado Dóia, pelo PSDB. Senhor presidente, para encaminhamento, a bancada do PSDB vota 1. PSDB vota sim. Ainda há deputados que não se manifestaram. Ainda há tempo de votar. Presidente. Enquanto estão votando, deputado Roberto Salum. Gostaria que o senhor pedisse à assessoria de imprensa a gravação de todos os votos oral e que desse para o meu gabinete, que na hora que tiver votação semelhante a essa, eu vou passar a gravação no plenário. Obrigado. Feito o registro. Todos os deputados se manifestaram com direito a voto. Vamos abrir o painel para conferir os votos. 27 sim, 7 não. Aprovado em primeiro turno. E está encerrada a sessão. Só proteção de Deus declara aberta a presente sessão. Em discussão e votação, melhor, somente votação em segundo turno, PLC 0013.1/2017.
Vamos abrir o painel para votar em segundo turno. Aberto o painel. Segundo turno. Quem votou no primeiro turno, lembrando que votando no segundo turno, convalida o voto, ou pelo sim ou pelo não. O deputado Dóia já votou no primeiro turno, vota no segundo turno pelo sim, de acordo com o encaminhamento. O deputado Valmir Cominha acabou de votar. O deputado Dóia, está votando? Está com problemas? Tá, coisinha, mano. Abre o painel para conferir os votos. 26 sim, 8 não, abstenção 0. Aprovado em segundo turno. Na sequência, discussão e votação em primeiro turno ao PL 0017-2016. Só corrigir, o meu voto é sim, tá? Corrigido o voto. Feita a correção, deputado Hamilton Chefe, voto sim. Estou deliberando o projeto de lei, depois passo a palavra a Vossa Excelência. Mas o senhor está convocando uma ação extraordinária? Já foi convocada e já foi deliberado o segundo turno. Não, mas agora? Não, da sequência extraordinária. Não, mas o senhor não pode ter a sequência, o senhor encerrou a hora do dia? Não encerrou. Não, o senhor encerrou. Nós temos até às 19 horas, não encerrou. Não encerrei. Mas só precisa... quando o senhor encerra a hora do dia? Eu encerrei e abri outra sessão. Então o senhor tem que convocar a ação extraordinária. Você tem que votar. Deputado Coruja, só já para convoquei, deputado. Ele convocou, vocês prestou atenção. Ele encerrou a sessão, convocou nova sessão para votar o segundo turno e as matérias que tiverem em segunda sessão. Mas é preciso explicitar que o senhor vai convocar ação extraordinária para... Não, eu convoquei, deputado. Eu reabri, está registrado, pode ter certeza. Porque senão, essa prática encerra a hora do dia, depois começa a hora do dia de novo. Não, Vossa Excelência tem que convocar ação extraordinária e dizer que as matérias vão votar. Está convocada, portanto, conforme registrado em nossos documentos. Em discussão, o projeto de lei 17, deputado Arcides de Matos, que institui a Semana Catarinense Interdisciplinar da Ética e Cidadania nas escolas públicas, com emenda modificativa. Em discussão, não havendo que discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está aprovado. Discussão e votação, primeiro turno, projeto de lei 81.7/2017, de autoria do deputado Gelson Merizio. Dispõe sobre a instauração de processo administrativo pelo DETRAN Santa Catarina para aplicação e cumprimento de penalidade de suspensão do direito de dirigir. Em discussão, com a palavra o deputado Gelson Merizio. Presidente, apenas para fazer um registro desta matéria, que tem descompreensões diferentes sobre a questão da sua constitucionalidade. O que nós estamos votando aqui é direito do consumidor e não legislação de trânsito. E é uma forma que o DETRAN vai ter de não praticar um ato absolutamente lesivo aos motoristas de Santa Catarina, que é depois de 5 anos de terem sido notificados, recolhido a multa, serem surpreendidos com a suspensão de suas carteiras. Isso não fez parte da norma estabelecida quando o legislador, da sua pretensão, criou a pontuação como forma pedagógica de evitar acidentes e também de melhorar a segurança do trânsito. Por isso, esta legislação visa exatamente dar ao DETRAN a condição legal imposta de não aplicar ao consumidor, que é também o usuário, uma pena que não tem nenhum princípio lógico pedagógico, apenas punitiva, aliás, de um processo que se entende prescrito. Essa é a conta. Fala a palavra, deputado Kennedy Nunes. Senhor deputado, eu queria parabenizar o deputado Merizio,
que vem com essa... Eu chamaria aqui uma atualização do processo de lei, que depois, entre a lei e a sua execução, a gente que é legislador sabe como é que funciona, que entre a lei e a execução existem algumas arestas que devem ser resolvidas. E, com certeza, o deputado Merizio, como rodando Santa Catarina, deve ter recebido, como tantos outros deputados aqui, esta reclamação, mas que ele fez de forma correta, legal e vai beneficiar muita gente com relação a esse caso da pontuação. Por isso, eu voto sim. Com a palavra o deputado João Antônio Amin. Senhor presidente, eu gostaria de manifestar o meu voto aqui nesse momento, justificando principalmente uma coerência do meu mandato, já que na Comissão de Constituição e Justiça manifestei contrário, assim como o próprio Detran de Santa Catarina, a Procuradoria-Geral do Estado também se manifestaram contra e fazer também um apontamento muito importante. Infelizmente, essa matéria não passou nem pela Comissão de Direitos Humanos e nem pela Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Casa. A palavra o deputado Roberto Salum. Presidente, esta lei é louvável do nobre deputado. Por uma razão, o senhor veja que injustiça. O senhor imagina se eu levar sua filha, um filho seu, na escola. Aí o senhor está lá estacionando, multa. Uma multinha pequena. Imagina mais vezes, 5 anos. Isso é a maior injustiça que eu já vi em termos de lei. O senhor pega um acumulado de 5 anos de multa, o senhor é óbvio que já vai fazer 20 pontos. Isso é a maior estupidez que eu já vi na minha vida. É óbvio que eu sou completamente favorável, até porque, a partir do momento que o Correio deveria entregar, pegar minha assinatura e não pega, estou validando a multa. Nós temos que votar, sim, a favor desse projeto, porque é a maior injustiça que eu já vi. O senhor acumular 5 anos, é uma vergonha. Com a palavra o deputado Milton Ovos. Senhor presidente, para encaminhamento de voto e também parabenizando a iniciativa do deputado Gelson Merizio, que beneficia milhares de catarinenses que estão, de forma errônea, sendo hoje penalizados. Porque se eu cometi e atingi os pontos que a lei prevê, e se ela tem um caráter pedagógico, se eu tivesse sido punido lá no primeiro ano, está tudo correto. Agora, você juntar ponto de 5 anos e daí tirar a carteira de todo mundo por aí, o que isso vai fazer além de penalizar o cidadão? Que educação é essa? Então, parabéns, deputado Gelson Merizio. A bancada do PSD recomenda voto sim. Com a palavra o deputado Maurício Codilarc. Infelizmente, essa lei não vai beneficiar ninguém, porque é inconstitucional. Uma lei estadual regulamentando o Código Nacional de Trânsito. Não existe, né? Mas seria o ideal que o Código Nacional de Trânsito previsse, porque nós estamos com uma lei estadual regulamentando o Código Nacional de Trânsito. Então, o Detran deveria aplicar, a legislação Detran deveria estabelecer sobre pena de prescrição. É um absurdo o que eles fazem, gente recebendo agora intimação de processo de ponto de multa de 2010, de 2012, só que teria que ser uma moção, porque nós não podemos, numa lei estadual, regulamentar o Código Nacional de Trânsito. Vou votar favorável, mas infelizmente serve para tentarem mudar essa situação. Senhor presidente. Deputado Darcy de Matos com a palavra. Senhor presidente, quem pode o mais, pode o menos. Nós estamos legislando contra a determinação da lei federal, do Denatran. Nós somos favoráveis. Agora, a lei federal diz que a somatória é feita em 1 ano, não em 3, 4 ou 5 anos. Mais do que isso, eu tenho, sinceramente, alguma dúvida da fundamentação legal, mas na dúvida da fundamentação legal, eu voto pelos 500 milhão de catarinenses que poderão perder a sua carteira e muitos o seu emprego. Deputado Fernando Coruja para encaminhamento. Senhor presidente, aqui é uma discussão se
se esse projeto de lei é constitucional ou não. Se for direito de trânsito, evidentemente é inconstitucional, que a Constituição prevê no seu artigo 5º, no artigo 22, aliás, que só pode legislar sobre trânsito a União Federal. Mas aqui não se trata de direito de trânsito. Aqui trata de procedimento administrativo, de direito administrativo e de procedimento administrativo, eventualmente processo administrativo. Então a pergunta é essa: se o Estado pode ou não legislar sobre isso? Ora, recentemente o governo mandou para essa casa um projeto para que, alterando a prescrição na questão de concurso público, o deputado da convocação de concurso público, que o deputado Mauro Nadal está debatendo a questão da constitucionalidade sobre isso. Então, aqui há bastante argumento, sim, para dizer que é constitucional, porque não é direito de trânsito. Não tem 5 minutos, senhor presidente. Não estamos tratando aqui de direito de trânsito. Se multa ou não. É a mesma coisa que, por exemplo, no município, eu dizer assim, que lugar que é contramão, eu não estou dizendo que direito de... aquilo não é direito de trânsito. Qual é o lugar que pode estacionar ou não? Aqui eu estou apenas disciplinando a aplicação do Código. Então, aqui, nós estamos tratando, no meu entendimento, de processo. E há bastante abertura para que o Estado possa legislar. Essa questão de se o Estado pode não legislar sobre direito administrativo é muito fluida hoje no Brasil. Não há um Código Nacional de Direito Administrativo, há um Código de Procedimento Administrativo nacional e não tem um estadual. A tendência é permitir aos Estados que legislem sobre isso. Em relação ao mérito, há questões um pouco mais complexas ali, porque envolve essa questão do tempo que... Mais um minuto para finalizar. Olha, do tempo que... porque as multas são determinados pontos em um ano, mas há esse atraso, que demora 4, 5, 6 anos, às vezes, para ser remetido. Então, acho que as coisas têm que prescrever. Evidentemente, tem que prescrever. Você não pode ficar com uma adaga na cabeça o tempo todo. O projeto talvez tenha problemas de ordem prática, mas eu defendo que se aprove. Depois que se tem problemas lá, tem alguma coisa que tem que modificar, que se veja e que se volte para cá para se rediscutir em melhores termos esta questão. Então, eu vou votar favoravelmente ao projeto. Presidente, apenas para encaminhamento final. Encaminhamento, deputado Gelson Merizzi. A ideia central é que nós não estamos discutindo lei de trânsito. Essa norma é feita pelo DENATRAN e é cumprida na plenitude. Nós estamos regulando a atuação do DETRAN, que está extrapolando uma norma federal, e sobre o DETRAN nós podemos legislar porque é direito administrativo, é a organização administrativa do Estado, muito bem colocado pelo deputado Coruja. Nós não poderíamos alterar uma norma do DENATRAN, o que não está sendo feito. As normas são cumpridas, no entanto, com excesso de zelo ou ineficiência no passado, porque deixou de aplicar a suspensão lá em 11, 12, 13 e 14, o DETRAN posterga para 5 anos esta cobrança, o que não tem nenhum efeito pedagógico, a não ser incomodar o motorista que tem um trânsito que não anda e uma estrada que não funciona. Então, é extremamente importante ser aprovado e enfrentarmos a constitucionalidade, a discussão da constitucionalidade, porque o próprio debate ele é salutar a este processo. Em votação, quem tiver de acordo permaneça como está, com o voto contrário, deputado João Amin, deputado Valdir Kubalcini, aprovado. Discussão e votação, projeto de lei 146 de 2016, institui a Semana da Conscientização de Acidentes do Trabalho no Estado de Santa Catarina, com emenda substitutiva global de autoria do deputado Antônio Aguiar. Em discussão, não haver que discutir a votação, quem tiver de acordo permaneça como está, aprovado. Discussão, votação, primeiro turno, PL 175, deputada Dirce Ardenscheider. Denomina senador Luiz Henrique da Silveira, auditório estadual situado ao lado do Colégio Estadual Ivo Silveira, na Avenida Barão do Rio Branco, número 96, centro do município de Palhoça. Em discussão, não haver que discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está, aprovado. Discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei 306.5/2017, de autoria do deputado Patrício Destro, institui a Semana Estadual de Orientação Vocacional no Estado de Santa Catarina, com emenda substitutiva global. Em discussão, não haver que discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está, aprovado.
Discussão em primeiro turno, projeto de lei 369.9/2017, deputada Ana Paula Lima. Institui a Semana de Santa Catarina de Alexandria, no estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo que discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Leonel Pavan com a palavra. Primeiro, dizer da minha alegria, da minha honra, em poder, pelo menos por alguns dias, estar novamente aqui com os companheiros, com os amigos. Mas queria justificar, há pouco eu não votei no projeto apresentado pelo deputado Merizio, que é referente ao desconto nos pontos da carteira. E eu queria aqui dar o voto sim, que registre em ata pelo menos, por favor. Obrigado. Feito o registro. Deputado Natalino, Vossa Excelência quer... Senhor presidente, apenas para registrar a presença de 2 vereadores do município de Três Etilhas, o José da Rocha e Leuclides Brandalize. Sejam bem-vindos a essa casa, senhor presidente. Feito o registro, deputado Jean Kuma. Senhor presidente, eu quero apenas aqui registrar aqui a presença de todos os amigos da Planeta Péia, no município de Blumenau, e quero aqui convidar os senhores parlamentares, quem puder, para permanecer no plenário, para que nós possamos entregar em seguida uma homenagem pelos 30 anos de passagem da Planeta Péia, que tanto alegra todas as festas de outubro de Santa Catarina. Não havendo mais projetos a deliberar, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra solene para hoje, às 19 horas, concede título de cidadão catarinense ao senhor José Torres Marques, presidente do TJ. Está encerrada a sessão.